Cara, eu acho que a maior lição que eu tiro de lá são duas. A primeira delas é que a pessoa interessada, ela faz a coisa mais difícil do universo. Isso deu pra perceber claramente. A quantidade de exemplos de aplicativos que a gente olhava e falava assim, não vai sair, e saía. Impressionante, cara. A gente falou de jogo, tinha uma turminha lá que era apaixonada por jogo. Então, todo challenge que a gente fazia vinha um jogo diferente. E, cara, o jogo ficava cada vez melhor. Eu não sei onde eles arranjavam tempo. Ao ponto de que o jogo que eles entregaram como challenge final, que a gente chamava do grupo, o cara compôs a música do jogo. Uhum. Né? Tinha animação, tinha história, tinha não sei o que. Eu falei, caramba, cara. Então, assim, a pessoa motivada, fazendo aquilo que ela gosta, porra, ela rende 400%. Né? Não rende o básico. Né? E o segundo ponto, que é muito difícil para a gente no mundo corporativo aceitar, e lá era super encorajado, a gente até tirava sarro que era o. Como é que fala? A metodologia do Uhu. Quando a gente teve aula, a gente também passou por treinamento, né? Para conseguir fazer tudo isso. A gente teve treinamento de Challenge Based Learning, a gente teve um treinamento de comportamental com a Rebecca Parsons, se eu não estiver errando o sobrenome dela, que ela trabalhou na Pixar, cara. Então ela e uma das coisas que ela trazia é o seguinte: ela propôs o exercício, a gente fez o exercício todo errado, todo errado. Falamos, aí ela fazia um wrap-up no final para falar assim, olha, fala o que deu certo. Aí a gente falava, não, deu tudo errado. Ela, aê! Bate a palma. Eu falei, essa mulher tá tirando sarro na minha cara, né, velho? E aí quando ela terminou a dinâmica, ela perguntava, quão difícil foi pra você comemorar a sua falha? Eu Uhum. falei, pra mim foi intragável. Comemorar a falha pra mim é um absurdo. E aí ela falou, cara, às vezes a gente precisa falhar pra fazer certo depois. A falha faz parte do processo de aprendizado. Você errar uma vez para aprender, para fazer direito, faz parte. A gente não deveria levar tão a sério assim a falha. Por isso que a gente bate palma e comemora. Então lá tinha uma dinâmica. Toda vez que alguém fazia alguma coisa de errado, a gente batia a palma e gritava uhul. Uhum. Então a gente até brincava que era a metodologia do uhul. E cara, isso daí pegava. Então o cara não tinha muito problema. Tirava aquele ambiente de medo do erro. Total, total. Foi uma das coisas que eu aprendi. Eu falei, cara, se eu não inovar aqui, ou se eu não testar alguma coisa diferente aqui, aonde que eu vou testar? Então, muito do que eu falo até hoje pro pessoal foi um pouco do que eu aprendi aqui. Que às vezes tem esse medo. Fala, cara, mas eu vou trabalhar 2 meses nisso daqui e se eu errar? E hoje eu consigo falar, tá tudo bem. E o cara me olha, não, não é possível que tá tudo bem. Fala assim, tá. O único problema que a gente vai ter é se você cometer o mesmo erro 2 vezes. Porque significa que você não aprendeu com o primeiro. Mas o primeiro erro, nós estamos aqui para isso. Nós não vamos acertar Uhum. todas. Então eu vejo o espanto que eu tinha nesse treinamento, o espanto que causa eu passar a frase para frente. Quando eu falo essa Uhum. frase hoje pro pessoal, E eu já ouvi tu falar isso aí uma dezena de vezes, acho que nos últimos 3 anos, com certeza. é fogo, cara. É duro você mudar a forma como você pensa, assim. É bem. Por isso que eu falo que esse daí foi um senhor de um projeto que eu participei, assim. E a quantidade de vida que você mexe, né, cara? Nesse processo, a quantidade de vida que você trabalha, que você dá oportunidade pra ela, é gigante. Aqui na DevTech a gente tem, que eu saiba, 4 pessoas ex-Academy. No meu time eu tenho 3. Uhum. No meu time eu tenho 3. Então não sei se esse pessoal ia seguir carreira, se eles iam fazer isso mesmo, não sei. Sei que o fato de eu conhecer, o fato de eles terem passado por lá, a competência que eles adquiriram e tal, eles chegaram onde eles chegaram, são super bem reconhecidos. Então isso daí deu uma perspectiva de carreira diferente para um monte de pessoa que eu acho que não teria. Gente, inclusive, que não é de computação.
que teve a oportunidade de aprender e ter uma carreira diferente que talvez não pudesse ter em outro lugar. Então, cara, esse projeto assim eu guardo no meu coração. Quando eu saí do Eldorado dessa vez, a maior dificuldade que eu tive, além da questão do tempo, foi me despedir desse projeto. A minha despedida, eu sou um chorão, né? A minha despedida, eu fiz de câmera fechada remoto. Eu não consegui ir lá dar tchau pro pessoal. De tanto que eu era. Tanto que eu gostava desse projeto. Falei, cara, eu vou passar uma vergonha desgraçada que eu vou fazer remoto com câmera fechada. Eu não vou dar conta. E mesmo assim eu gaguejei. Não conseguia. Então é um projeto assim, o time que trabalhava aqui, sensacional, projeto sensacional. É um negócio, é daquelas 3, 4 coisas de carreira que eu pelo menos levo pra sempre. Se fosse o Celino de hoje, teria ido lá pessoalmente? Se despedir? Ah, teria, cara. Eu tenho menos vergonha hoje do choro, assim. Mas eu sou muito chorão. Nossa senhora. Aqui mesmo, estamos conversando agora. Às vezes Nós fizemos um planejamento estratégico. É raro receber um elogio, né? E a gente estava com o Rorai falando como foi um ano de engenharia pra gente. Ele falou, cara, foi um ano excelente, não sei o que e tal, papapá, desligou. A hora que eu fui reunir o grupo de volta, eu falei, pô, que legal, hein, cara. Olha só o elogio que a gente recebeu. Mas eu parei aqui. A hora que eu falei, olha só o elogio que a gente recebeu. E não ia pra frente, não conseguia. E gaguejava. Falei, porra, foram 3 anos, cara. São 3 anos super duros. E aí eu fiquei muito chorão de uns tempos pra cá. Eu tinha muita vergonha. Falei assim, cara, vou chegar lá, vai chorar, não vou conseguir falar, vou passar vergonha na frente de todo mundo. Eu tinha muito na cabeça a associação do choro com fraqueza, né, no final das contas. Hoje eu tô um pouco melhor, no final das contas. Continuo muito chorão, às vezes eu me arrependo um pouco, mas dessa despedida eu acho que eu devia ter feito em loco. Isso me lembra muito os livros lá da Brené Brown, né, do Qual é a Gente Ser Imperfeito. Ela fala muito sobre isso, né? E também acho que depois tem o TED Talk dela, que é muito famoso, né? Que eu acho que é como que ela ficou conhecida, né? E os livros dela são fantásticos, assim, porque ela fala justamente nesses momentos em que tu se deixa ser... se coloca numa posição vulnerável também, às vezes é quando tu mais aprende, quando tu mais ganha respeito das pessoas, onde que elas veem que é verdadeiro aquilo, né? E cria uma relação boa com todo o time, né? O Al Miller, que trabalhava aqui com a gente na BevTech, ele falava muito disso de... Tô falando um monte de nome aqui no final das contas, mas é mais para dar mérito para esse pessoal, né? Mas ele falava muito disso, de fragilidade, do quanto que demonstrar fragilidade não é sinônimo de fraqueza, e sim, talvez, sinônimo de empatia. E até de quebrar a barreira com quem tá do teu lado e falar, cara, não sou robô não, velho. Então talvez a mesma dificuldade que você tá tendo, eu tenho também, no final das contas. Então tá tudo bem você ter, tá tudo bem a gente conversar sobre isso. Não precisa ser um dogma assim que a gente não vai tocar no assunto e segue a gente gastando uma energia violenta para passar por um negócio que, cara, talvez meu colega do lado tá passando também. Ele falava muito disso, de demonstrar fragilidade é bom para todo mundo. A gente não tem que ser máquina, a gente não tem que ser robô. Mas não é um negócio muito fácil, dependendo da sua criação, dependendo das suas experiências, assim, no final do dia, né?